Amém, irmãos? No primeiro momento, eu gostaria que os irmãos voltassem os olhos para o texto sagrado. Nós vamos ler apenas o verso 1. Mateus, capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como eu falei aos irmãos, nós vamos passar 2 momentos no Evangelho de Mateus. E esse Evangelho foi escrito por Mateus, obviamente, um pouquinho antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, no cerco romano, sob a liderança do general Tito. E faz parte daquele grupo de evangelhos da nossa Bíblia que é muito parecido. Os irmãos já devem ter notado que os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento são muito semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos são também conhecidos como evangelhos sinóticos. Pelo que tudo indica, Marcos foi a fonte para que Mateus e Lucas fizessem os seus relatos ali a respeito da vida, da obra de Jesus. Mateus, que foi o autor desse evangelho, era coletor de impostos. A história fica bem contadinha lá em Lucas, capítulo 5. Mas Mateus ser um coletor de impostos significa necessariamente que ele era um pária. Ele havia traído o seu povo em troca de poder, de riqueza, de privilégios. Mateus era tido como, mais ou menos como a gente olha para aqueles cobradores de impostos absurdos dos nossos dias, não é? Como roubadores da pátria, não é assim? Mateus era esse, o roubador da pátria. Só que qual que é o problema no contexto de Mateus? Israel é o povo de Deus. Ou seja, Mateus é ladrão do povo de Deus. Jesus passa na coletoria, chama Mateus. Mateus prontamente atende o chamado do evangelho, atende o convite para o discipulado. Ele faz parte daquele colegiado de 12 apóstolos de Jesus, caminha com Jesus durante 3 anos, vê a paixão do nosso Senhor, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, e agora ele passa a relatar a vida de Jesus, com uma perspectiva. Mateus tem em mente as escrituras do Antigo Testamento, e ele escreve o seu evangelho com o propósito de demonstrar que Jesus é o grande rei prometido nas escrituras hebraicas. Mateus vai trabalhar todo o evangelho, todinho o seu evangelho, a fim de mostrar que Jesus é o Messias, o ungido, o rei prometido. Ele enfatiza que a vinda de Jesus não pode ser entendida simplesmente como um outro evento da história, como algum tipo de evento, algo que aconteceu em algum momento. Para Mateus, antes de qualquer coisa, a vinda de Jesus é o evento supremo da história. É o evento supremo da história porque foi planejado, profetizado por Deus desde os tempos eternos e séculos antes de acontecer. Isso fica claro, irmãos, especialmente pela ênfase genealógica que Mateus dá ao escolher os ancestrais de Jesus que ele iria mencionar. O que nós precisamos ter em mente, a Bíblia é cheia de genealogias. Se você já leu o Antigo Testamento, você sabe muito bem disso. Nenhuma genealogia antiga trazia um registro completo de todos os ancestrais da pessoa pretendida. De maneira que várias genealogias poderiam ser feitas quanto à mesma pessoa, com ênfases diferentes, citando pessoas diferentes. A gente vê isso especialmente nos evangelhos também. Mateus faz uma genealogia de Jesus, citando alguns nomes. E Lucas faz outra genealogia de Jesus, citando outros nomes. Mateus, por sua vez, tem sua própria perspectiva sobre Jesus. E ele expõe isso claramente por meio da ênfase que ele vai dando na medida que ele vai falando a respeito dos parentes de Jesus, enquanto avança em sua genealogia. E nós veremos hoje, irmãos, Jesus sendo apresentado por Mateus como o grande rei, quando em primeiro lugar, Mateus vai expor Jesus como filho de Davi e filho de Abraão.
Mateus inicia o seu evangelho quase que nos puxando pelas mãos a fim de ver o que ele vê, para nos mostrar a verdade sobre Jesus. E mais uma vez, nós voltamos os olhos para o texto no verso 1. Vamos ler o verso 1 mais uma vez, irmãos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o título da genealogia, é o título do livro. E está longe de ser uma coisa que nós podemos rapidamente passar os olhos em cima, de maneira despercebida, sem perceber as grandes belezas que existem aqui. Cada detalhe que foi colocado nas Escrituras, irmãos, cada detalhe, independente de que livro das Escrituras, importa, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Cada palavra colocada, cada nome posto e no seu lugar específico foi projetado por Deus para que nós conhecêssemos mais a respeito dele, a respeito de seu Filho, do nosso Salvador. É o livro da Gênese de Jesus. É o livro da genealogia de Jesus Cristo. Veja, ao usar essa ênfase, quando Mateus fala é o livro da Gênese, da genealogia, da origem de Jesus, ele está colocando Jesus diretamente ligado ao relato da criação. Gênesis capítulo 2, verso 4, vai dizer que esta é a gênese de quando os céus e a terra foram criados. Mateus está ligando Jesus ao início mais primitivo da história. E além disso, Gênesis capítulo 5, verso 1, nós lemos, esta é a gênese de quem? Adão. Mateus está fazendo uma conexão clara entre Jesus e o início do mundo. Mateus usa exatamente a mesma palavra a introduzir Jesus, a mesmíssima palavra, o que significa, obviamente, que ele desejava deixar claro para os seus ouvintes que com a vinda de Jesus, uma nova criação estava ocorrendo. E não somente uma nova criação, uma nova humanidade estava sendo formada. Um novo povo de Deus estava sendo formado por meio da vinda do Messias. Algo estava sendo inaugurado, mas os detalhes não param por aí. Mateus declara que esse livro é sobre a gênese de um homem, Jesus, o Cristo. Ele apresenta Jesus juntamente com o seu título messiânico. Lembrem, Cristo não é o sobrenome de Jesus, é um título que era colocado sobre ele. Mais uma vez, nós não podemos passar os olhos despercebidos nos detalhes, irmãos. Detalhes sempre importam, sempre importam. Quando Mateus introduz Jesus como sendo o Cristo de Deus, necessariamente ele está fazendo uma conexão direta com as célebres figuras do Antigo Testamento, Abraão e Davi. De certa maneira, então, Mateus liga Jesus à origem mais primitiva da história e aponta para a realidade de que o mundo está sendo recriado, a humanidade está sendo recriada, mas mais do que isso, ele liga Jesus a Abraão e Davi a fim de mostrar que nessa nova era que começou depois de séculos de fracasso do povo de Deus em cumprir com os estatutos do Senhor. Mas as promessas de Deus não falham. O povo falhou durante todo o tempo. Nós sabemos a história dos nossos irmãos no Antigo Testamento. No tempo em que governavam os juízes, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. A gente pode falar a respeito disso também entre os reis de Israel. Pouquíssimos foram os reis piedosos, segundo Davi. Depois de séculos de fracasso, agora Deus está fazendo algo novo. Ele está conectando a vinda de Jesus com essas figuras a fim de redimi-las. Jesus Cristo, o ungido, aquele que estava sendo aguardado pelos séculos, o profeta principal do povo de Deus, o sumo sacerdote, o Rei eterno. Ele é quem cumpre todas as promessas contidas nas alianças que os nossos irmãos do Antigo Testamento falharam em cumprir. E é isso que Mateus pretende ensinar, pretende deixar claro já na introdução da genealogia a respeito de Jesus.
São João Crisóstomo, um dos pais da igreja, conhecido por ser o grande pregador da patrística, pregando esse texto, diz o seguinte, abre aspas, o que pode ser comparado a esta boa nova? Deus na terra, o homem no céu. A amizade de Deus feita para a nossa natureza. A luta de tantos séculos terminada. O diabo humilhado. A morte destruída. O paraíso aberto. E todas essas coisas que superam nossa natureza concedidas facilmente. Não porque nos esforçamos, mas porque Deus nos amou. Fecha aspas. É exatamente isso que temos aqui, irmãos. Um reflexo do grande amor de Deus pelo seu povo. Percebam, é muito mais do que só uma lista de nomes, um amontoado de formalidades de Mateus escrevendo para judeus do primeiro século. É esperança, é salvação, é Deus intervindo poderosamente na vida humana de uma maneira irreversível, de uma maneira suprema. Algo está para acontecer e nada será diferente depois disso. Ligando Jesus a Abraão, Mateus declara que a promessa feita por Deus em Gênesis 12, de que todas as nações da terra seriam benditas por meio de Abraão, está sendo cumprida em Jesus. Isso fica claro no decorrer do Evangelho, irmãos. Quem é que vai oferecer presentes a Jesus logo que ele nasce? Pagãos, magos do Oriente. As nações estão se dobrando diante do Senhor. Por meio de Jesus, filho de Abraão, todas as nações estão sendo abençoadas. O povo de Deus vai se expandir por todos os lugares. A promessa de Deus a Abraão está sendo cumprida. Agora, ligando Jesus a Davi, Mateus declara que a promessa da aliança davídica de 2 Samuel capítulo 7, de que o trono não sairia da família de Davi, que esse trono seria estabelecido para sempre, fosse cumprida. Embora os reis de Israel tenham falhado, embora no exílio tenha quase que se extinguido o reinado da família de Davi, Deus faz com que em Cristo essas promessas encontrem cumprimento. Você consegue perceber a maravilha da graça de Deus, meu irmão? É a maravilha da graça de Deus que nos mostra como Ele se fez carne na pessoa de Jesus para suprir as nossas mais profundas necessidades. Nossas mais profundas necessidades de salvação, propósito, alegria e pertencimento. Veja, nós não estamos diante de uma futilidade ao lidar com essa genealogia, muito pelo contrário, é um milagre da graça de Deus, que Deus mesmo tenha se rebaixado ao ponto de nascer de uma mulher e ter pais como Abraão e Davi. O Deus que sustenta a ordem criada, vem da linhagem de gente quebrada, pecadora, inconstante, insignificante. Ele entra na história humana no meio da baixeza, da vileza, da fraqueza. Ele se identifica com os pecadores até mesmo na linhagem que ele escolhe para si mesmo. Veja, nós não podemos escolher em que família nós nascemos. Agora Deus, o Deus Trino, em Cristo, o Filho encarnado, poderia ter nascido em qualquer família. E Ele escolhe uma família de gente quebrada. Isso não é uma fonte de alegria e esperança para nós, irmãos? É uma grande fonte de alegria e de esperança. Quando nos deparamos com as promessas de Deus a Abraão, que foram cumpridas em Cristo, podemos confiadamente crer que somos alcançados por elas. A promessa era de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, não é isso? Cá estamos, irmãos. Cá estamos. Eu e você, fomos alcançados pelas promessas de Deus. Deus havia prometido: por meio de ti, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra. Cá estamos. Então confie, meu irmão.
Deus está cuidando da sua família. Mesmo que as coisas às vezes pareçam estar fora de lugar, mesmo que quanto mais você ora, parece que mais tribulação aparece, Deus está cuidando da sua família, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele cumpre todas as suas promessas. Quando nos deparamos com as promessas de Deus a Davi, cumpridas em Jesus Cristo, podemos confiadamente crer que o trono e o governo da história estão nas mãos do grande Rei do universo, Jesus, o Filho de Davi. E veja, esse governo, diferentemente do governo dos homens, é um governo de justiça e retidão que não pode ser abalado. Levante-se os romanos, levantem-se os otomanos, levantem-se os comunistas, os nazistas, levantem-se quem for. O trono de Deus está estabelecido na rocha fundamental chamada Jesus Cristo. As nações da terra tramam em vão, o Senhor no seu trono se ri deles. É isso que o Salmo 2 diz, irmãos. Então por que temer? Por que se amedrontar? Jesus, o grande Rei, está sentado no trono do universo. Ele governa a história no interesse de sua igreja. E por mais que as coisas estejam bagunçadas aqui embaixo, não é assim no trono de Deus, irmãos. Não é assim no reino de Deus. Então confie. Não são as trocas de governo da nação que determinam o meu e o seu futuro, meu querido irmão. É a bendita verdade de que Deus se fez propício a nós em Jesus Cristo, e que apesar da nossa fraqueza, da nossa pecaminosidade, da nossa pequenez, fomos salvos por Ele, adotados para a família de Deus, e estamos sujeitos ao seu governo eterno. Ele é o nosso governante. Ele é o nosso governante. Deus sempre cumpre o que promete em sua palavra. Então confiemos nela, irmãos. Confiemos na palavra de Deus. Veja, nós nunca devemos esperar que Deus cumpra algo que Ele não prometeu na sua palavra. Você concorda comigo? Por outro lado, porém, nós devemos sempre confiar em tudo quanto Ele prometeu na sua palavra. Sim, por um lado nós desconfiamos de promessas vazias que não foram feitas por Deus. Mas de outro lado nós confiamos com tudo que temos, confiamos nossa vida, as palavras de Deus que foram ditas. Então confie, se Ele disse que vai cuidar, Ele está cuidando. Ele está cuidando. Jesus, o grande Rei, é o filho de Davi e o filho de Abraão. É assim que Jesus é introduzido por meio da pena de Mateus. Porém, irmãos, Mateus vai além, e ele apresenta Jesus como a plenitude do povo de Deus. Jesus é a plenitude do seu povo. Tendo introduzido a genealogia, nos chamando a atenção para os detalhes. Mateus segue fazendo isso até o fechamento da lista genealógica. E eu gostaria que os irmãos agora voltassem os olhos para o texto mais uma vez. Vamos ler, dessa vez, irmãos, nós vamos do verso 2 ao 17, ok? Dos versos 2 ao 17, preste atenção. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias.
Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou... Acompanhou? Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O que é que te chama a atenção nessa lista? Bons e maus, graça e juízo, fidelidade e quebra da aliança. Todas essas coisas são trazidas à nossa memória à medida que os nomes vão sendo lidos e a nossa mente vai lembrando das histórias, não é mesmo? Inúmeras histórias emocionantes, feitos memoráveis, desdobramentos de tirar o fôlego. Tem horas no progresso da revelação que a gente fica pensando, e agora, o que será do povo de Deus? Tudo isso a gente encontra à medida que vai avançando na leitura destes nomes. Entretanto, irmãos, o propósito de Mateus não é primeiro trazer à lembrança essas histórias emocionantes. Sim, isso faz parte, mas não é o propósito principal. O desejo de Mateus é nos fornecer uma lista de ancestrais para que, em harmonia com a profecia do Antigo Testamento, Jesus Cristo pudesse ser reconhecido como Filho e ao mesmo tempo como o Senhor de Davi. Todo o restante tem importância, mas é uma importância subordinada. Isso fica explícito no verso 17. Quando lemos assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo 14 gerações. Eu já disse isso algumas vezes, eu vou repetir. Detalhes importam. E mais uma vez aqui, os detalhes são muito importantes. Muito importantes. A própria estrutura da genealogia que Mateus está fazendo aqui conecta Jesus com Davi. Ele organiza a estrutura da genealogia em 3 grupos de 14. Não é isso? No primeiro grupo, ele transmite a origem da casa de Davi. No segundo grupo, o progresso da casa de Davi e o seu declínio. E no último grupo, o seu obscurecimento no tempo do exílio. A grande questão é que em Davi, a descendência de Abraão alcançou a realeza. Na deportação para o exílio babilônico, o poder real se perdeu. Mas havia uma profecia de Isaías, capítulo 11, verso 1, que dizia: do tronco de Jessé sairá um rebento, de suas raízes brotará um renovo. Em Cristo, o tronco da casa de Davi, que tinha sido derrubado, está sendo restaurado. Só que agora, irmãos, num sentido muito mais glorioso. Porque em Cristo nós temos a certeza de que Deus está dirigindo todo o curso da história no interesse de sua igreja. Se parecia que a glória do povo de Deus havia acabado por causa da tomada da terra, da destruição de Jerusalém e do templo, por causa do povo no exílio babilônico, medo-persa e assim por diante, com a chegada de Jesus a história é diferente. Com a chegada do Messias as coisas são diferentes. É preciso ainda que a gente preste atenção em mais detalhes, irmãos. Prestem atenção. Matemática, se você é de exatas, você vai gostar disso.
Na Escritura, o número 7, os irmãos já devem ter ouvido falar sobre isso, indica a totalidade ordenada por Deus, ou seja, traz a ideia de perfeição, certo? 14 é 2 vezes, vocês estão em dia com a matemática, 2 vezes 7, e também representa essa ideia de completude. Mateus faz tudo pensando especialmente em seus leitores hebreus lá do primeiro século. Eles eram muito bons nesse negócio de números. Eles entenderiam a mensagem de primeira. Mateus repete a fórmula 3 vezes. 14, 14 e 14. Ou seja, são 6 setes. Não é isso? 6 setes. O sexto sempre pressupõe o sétimo. Isso, na mentalidade bíblica, é assim que funciona. Há alguma coisa a ser completada. Alguma coisa está para acontecer. O sexto é o que antecede a perfeição. Alguma coisa está para ocorrer na história. Tem algum fato que precisa ocorrer para que a perfeição chegue, para que a plenitude seja alcançada, para que a realidade se torne maravilhosa aos nossos olhos. O que Mateus está ensinando aqui, irmãos, é que o sétimo sete, a plenitude dos atos redentores de Deus, a perfeição da aliança, a plenitude do povo de Deus foi introduzida com a chegada de Jesus. Jesus é a última semana aguardada do povo de Deus, é a perfeição, é a plenitude que se aguarda, é aquilo que os nossos irmãos do Antigo Testamento, segundo o autor de Hebreus, morreram sem ver, alcançaram somente pela fé. Eles morreram sem que isso tivesse se concretizado, porém agora Mateus, nos introduzindo na vida de Jesus, diz: a realidade chegou, foi-se a sombra, a espera terminou, a plenitude dos atos redentores e salvíficos de Deus está chegando na pessoa de Jesus. Mateus está descrevendo Jesus não apenas como aquele que completa e cumpre o antigo, mas também como aquele que inicia e introduz o novo. Em Jesus, irmãos, novo e antigo se encontram. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o coração e o centro de tudo. Jesus Cristo é a intervenção de Deus em nosso favor. Ele é o Messias, o autêntico herdeiro do trono de Davi. Fora dele não existe salvação. Em sua pessoa, em sua obra, Jesus é exatamente tudo aquilo que Israel deveria ter sido, e que Adão antes de Israel também deveria ter sido. Irmãos, Jesus é Deus tomando lugar na nossa parte da aliança. A aliança geralmente tem 2 partes, não é mesmo? Não é assim que funciona na Bíblia, na vida? Um contrato de aliança tem 2 partes. A nossa parte foi quebrada em Adão. Jesus toma a nossa parte na aliança. É Deus requerendo o preço por causa do pecado e Ele mesmo pagando esse preço. Ele requer uma compensação, mas Ele está disposto a pagar por ela. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ele toma o nosso lugar, naquela parte da aliança que havia sido quebrada para assegurar a nossa comunhão com Ele, para que fôssemos unidos a Ele. Depois de séculos de opressão, desapontamento, desobediência, fracasso na missão. Veja, Israel era para ser a luz para as nações. Fracasso. Agora Israel é renovado. E as nações são abençoadas. E no curso do grande plano de redenção de Deus, vemos Cristo fazendo com que esse plano agora fosse perfeitamente realizado. Jesus é a plenitude dos planos salvadores de Deus, irmãos. Todas as nações serão abençoadas por meio de Jesus. Todas as ações divinas na história visavam a coroação e a honra do Filho eterno, Jesus Cristo, o Filho de Davi.
será que as nossas ações também visam a coroação e a honra de Jesus, irmãos? Essa seria uma boa descrição da minha e da sua vida? Seria um bom epitáfio para o nosso túmulo? Tudo o que ele fez visava Jesus. Será? Em um mundo que nos rodeia com ofertas de redenção baseadas no poder da mudança dos nossos hábitos, temos confiado no poder de Jesus, que é a resposta plena e final de Deus para as nossas crises existenciais. Confiamos na resposta de Deus para os nossos pecados ou procuramos com os coaches por aí resolver os nossos problemas? Levante 5 horas da manhã, faça um cardiozinho de jejum, você vai perder mais peso assim. E seguindo o passo a passo, seja mais produtivo, trabalhe enquanto eles dormem. Você é a média das 5 pessoas que andam com você, coitado de Jesus, não é? Coitado de Jesus. Pedro, o pescador parrudo, Mateus, o ladrão do povo de Deus. Você já pensou? Que média, hein? São muitas vozes, irmãos. São muitas vozes ao nosso redor que nos chamam para vivermos a vida à luz do nosso próprio protagonismo. O tempo inteiro. Apelos incessantes, contínuos. São nossos professores na universidade que com sua aparente sabedoria negam verdades básicas sobre quem o homem é. São os gurus da internet de sucesso que nos dizem que ser bem-sucedido é baseado naquilo que eu tenho, naquilo que eu aparento para os outros, em quantos seguidores eu tenho, quantos dígitos tem na minha conta bancária ou coisas do tipo. Até mesmo nossas emoções e sentimentos, irmãos, por vezes com força violenta, tentam nos dizer que os nossos dramas pessoais e os nossos pecados são maiores do que a graça de Deus. Nós somos atacados de todos os lados, externamente e interiormente. Do que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de uma vez por todas voltar os nossos olhos para Jesus. Ele é a nossa redenção perfeita. Ele é a nossa redenção perfeita. Ele, jovem, é a fonte da verdadeira sabedoria. Ele é a fonte da verdadeira sabedoria, não o seu professor de filosofia. Jesus é a fonte da verdadeira sabedoria que confunde a pretensa e falsa sabedoria deste mundo. Jesus, meu irmão, é o nosso verdadeiro tesouro e não as riquezas que nós podemos acumular neste mundo. Não as riquezas que podemos acumular neste mundo. Para Jesus, o case de sucesso é morrer na cruz. Esse é o case de sucesso do reino de Deus. Ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você quiser salvar a sua vida, perca ela. Que grande plano de carreira, não é mesmo? Esse é o grande plano de carreira dos filhos de Deus. Morrer para este mundo, morrer para os anseios megalomaníacos desta era e acumular tesouros no céu, onde traça e ferrugem não podem corroer, onde ladrões não podem roubar, onde a nossa esperança não pode ser vilipendiada. Esse é o convite de Jesus, irmãos. Quando nossas emoções bagunçadas tentam ditar o rumo das nossas vidas, tentam tomar a rédea da nossa existência, nós devemos lembrar, junto com o salmista, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente no tempo da angústia. Nós temos em quem confiar. Nossos pecados não têm a última palavra. Nossas emoções turbulentas e bagunçadas não têm a palavra final. Jesus Cristo é a redenção perfeita de Deus. Ele é tudo que temos. Ele é tudo que temos. Jesus é o centro da história, irmãos.
Ele deve ser o centro das nossas vidas também. Mateus fez esse caminho. Ele apresentou Jesus como filho de Abraão e filho de Davi. Depois ele trabalhou a fim de demonstrar que Jesus é a plena redenção da parte de Deus, é a plenitude que o povo de Deus precisava, esperava e necessitava. Mas nós vemos também nessa genealogia por Mateus, irmãos, que Jesus é a esperança das nações. Mateus ainda deixou uma outra ênfase nessa genealogia. Eu vou repetir o bordão. Detalhes importam. Ele citou mulheres. Você notou isso? Ele citou mulheres, verso 3, verso 5, verso 6. Raabe, Tamar, Raabe, Ruth. As genealogias antigas, irmãos, nunca, em hipótese alguma, incluíam as mulheres. Não tinha isso. Você não encontra isso nem nos registros genealógicos dos gregos, dos romanos do primeiro século. Não tem. O que Mateus está fazendo aqui é um negócio muito esquisito para o seu tempo, para a sua época. E apesar disso, ele coloca algumas mulheres na lista de nomes das pessoas que estão na linhagem do Messias prometido de Israel. Como se não bastasse, não são somente mulheres comuns, são mulheres pagãs. Mulheres pagãs, que não faziam parte do povo da aliança, não faziam parte de Israel. Em sua maioria, além de ser mulher e pagã, eram também notórias pecadoras diante de Deus e da lei do povo de Deus. O que Mateus está fazendo aqui é doideira, mano. É doideira, irmão. Doideira, maluquice. É surpreendente que Mateus tenha incluído essas mulheres, mas é ainda mais surpreendente, irmãos, que Jesus tenha encarnado nessa linhagem. É mais surpreendente. Ele poderia ter escolhido melhores personagens para incluir no seu registro genealógico a respeito do grande rei. Afinal, esse era o desejo dele, expor Jesus como o grande rei. Ele poderia ter escolhido Sara, ele poderia ter escolhido Rebeca, ele poderia ter escolhido Raquel, ele poderia ter escolhido Lia, ele poderia ter escolhido aquelas mulheres que tinham boa fama no meio do povo de Deus, as grandes matriarcas de Israel, mas ele faz justamente o contrário. Ele inclui estrangeiras, que são tudo menos exemplos de santidade. Tamar, uma cananeia que se veste de prostituta para se deitar com seu sogro. Raabe, uma prostituta das muralhas de Jericó. Ruth, a moabita. Esse refrão repete muitas vezes no livro de Ruth. Ruth, a moabita. Veja, Ruth era moabita, ela habitava na terra de Moabe, que adorava o deus Quemos. A adoração ao deus Quemos incluía o infanticídio, sacrifício de bebês, algo que a gente sabe muito bem o que é, né? Nesses nossos dias tenebrosos, tem gente querendo oferecer crianças no altar de Quemos e de Moloque. Adoradora de Quemos. Batseba, aquela que era mulher de outro. E está escrito isso na genealogia, irmãos. Batseba, aquela que era mulher de Urias. Mas ela teve um filho com Davi. Tem alguma coisa estranha aqui. No mínimo, irmãos, no mínimo, Mateus está deixando claro duas coisas principais. Em primeiro lugar, o que Mateus está deixando claro para nós aqui é que Jesus é amigo dos pecadores e que Ele se identifica com eles. Ele se identifica com eles. Ele veio na baixeza, na vergonha, onde não havia esperança, mas por sua bondosa graça,
fez com que pecadoras arrependidas entrassem no glorioso hall de geradoras da descendência do Deus encarnado. O Deus encarnado. Em segundo lugar, fica claro que Jesus é a esperança, não só de Israel. Jesus é a esperança de todas as nações. Foi iniciativa de Deus incluir essas mulheres estrangeiras, que eram estranhas às promessas da aliança, na sua grande família da fé. Foi uma iniciativa divina. A mensagem para o povo judeu que lia essa genealogia é muito clara. Não é a etnia, não é o puro nascimento ou qualquer coisa desse tipo que garante as bênçãos da graça de Deus. O que garante as bênçãos da graça de Deus é a intervenção de Deus na história. É Deus intervindo por meio da sua imensurável graça. E sua graça supera qualquer obstáculo humano. Não existem obstáculos humanos difíceis demais para serem rompidos pela graça de Deus. Ele salva Raabe, Tamar, Ruth, Emanuel. É isso que Deus faz em Cristo Jesus. Mateus deixa claro que Jesus não é somente o grande rei de Israel. Sim, ele é um grande rei, mas ele é o grande rei das nações. Ele é o grande rei das nações, e ele está agindo para a salvação e para a esperança do mundo todo. Ele é aquele a respeito de quem o salmista disse no Salmo 24: levantem-se, ó portas, as suas cabeças, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Jesus, irmãos, é o grande rei da glória. Em Mateus nós vemos o Cristo de Deus como o Salvador do mundo, o Deus em missão, o supremo governante do universo, o Deus presente, o Redentor compassivo. Gente, que maravilhosa visão Mateus nos dá de Jesus nessa genealogia. Que maravilhosa visão ele nos dá. Você consegue perceber a preciosidade desse registro que Mateus fez para nós? Eu espero que você nunca mais leia a genealogia do mesmo jeito. Mateus apresenta Jesus como o grande rei. Temos vivido debaixo de sua autoridade. Temos alinhado nossos corações e nossas práticas com as normas do seu reino. Temos ocupado nossas mãos e pés para que esse reino seja expandido para o louvor de sua glória. Mateus nos apresenta Jesus como essa provisão perfeita de Deus para nós. Irmãos, temos recebido essa graça com alegria inabalável. Alegria apesar das circunstâncias, apesar das lutas, dificuldades, da bagunça em que vivemos na cidade dos homens, enquanto rumamos para a cidade de Deus. Podemos confirmar pela nossa forma de viver que Cristo é tudo o que temos de mais valioso e satisfatório. Homem, pai, seus filhos poderiam dizer que o que existe de mais precioso na sua casa, pela forma como você vive, é Jesus? Ou ele diria que é o trabalho do papai? Ou ele diria que é o hobby da família? O que ele diria, irmão? Seus amigos da faculdade poderiam confirmar que Cristo é o que há de mais valioso na sua vida ao caminhar com você, ao estar perto de você, ao perceber suas escolhas, suas decisões e os caminhos que você decide trilhar. Agradar o nosso Redentor, que tanto nos amou, é o que ocupa os nossos anseios diários, irmãos. É o que tem espaço reservado como principal nas nossas afeições.
É o nosso Redentor, o grande Rei, o Salvador perfeito, o desejado das nações. É isso que está no centro das nossas afeições. Mateus nos apresenta Jesus como a grande esperança das nações. Temos nós, irmãos, seu povo, remido pelo seu sangue, recebido Ele como o depósito onde todas as nossas necessidades são supridas. Ou vivemos buscando a nossa satisfação em outros lugares? Temos encontrado em Jesus toda a esperança de que precisamos para viver nessa vida, nesse mundo de pecado e de maldade. Nossas ansiedades têm sido silenciadas diante da esperança inquebrável que temos em Jesus, irmãos. A grande esperança que temos de que nós não somos mais de nós mesmos, mas de Cristo Jesus. Em tudo isso, queridos irmãos, nos encontramos tão vacilantes e frágeis, não é mesmo? Se nós começarmos a listar as coisas aqui, nós vamos perceber que nós estamos em falta. Nossos corações fabricam para nós ídolos o tempo inteiro. Nossos afetos são vacilantes. Uma hora nós estamos apaixonadíssimos pelo nosso Senhor e por outro momento nós estamos gritando por causa do Corinthians, não é, Fabinho? É mal de corintiano, cara. Com raiva do Corinthians, né? Esse ano é só isso, é ira, irmãos. Não é idolatria, não, é ira. Nossa alegria, irmãos, é inconstante. Nós não estamos sempre satisfeitos no Senhor, não é mesmo? Sabemos pouco ou quase nada sobre o que é ter a nossa suficiência em Cristo, porém, a verdade é que ao olharmos para a genealogia de Jesus, nós somos também impressionados pelo fato de que, mesmo os homens bons listados por Mateus nessa genealogia, necessitavam da graça de Deus. Porque também eram pecadores, frágeis, vacilantes, inconstantes, fracos, assim como nós. Sem dúvidas, muitos elogios podemos fazer a Abraão, afinal de contas ele é o nosso pai da fé. Mas ainda assim, irmãos, ele falhou. Por 2 vezes, ele falhou em proteger a sua esposa. Covarde! Covarde! Você não vai brigar comigo depois, né? O pastor está chamando Abraão de covarde. Em defesa de Abraão, né? Covarde! Podemos fazer elogios também a Isaac, mas da mesma maneira que o pai, ele falhou em proteger sua esposa. Temos Jacó, o grande trapaceiro. Temos Judá, um homem que gostava de quebrar o 9º mandamento. Ele falava coisas com as quais ele não estava comprometido. Ele prometia e não cumpria. Temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, que mandou Urias para a morte depois de ter dormido com a mulher dele. Como se não bastasse, ainda foi um péssimo pai. Um péssimo pai. Podemos citar ainda Ezequias, que até certo ponto na sua vida foi um grande homem de Deus, mas depois que Deus deu um tempinho, prorrogação para ele ali, só degringolou a coisa. A coisa ficou complicada. Temos as mulheres da genealogia, notórias pecadoras. Temos os melhores em meio aos piores. Temos também Manassés, o pior rei da história de Israel. O pior, o mais miserento, digno de uma surra. Irmãos, nós temos nós estampados aqui. O que nós vemos aqui somos nós. Em nossas falhas, fraquezas, idolatrias, pequenezas, quando nós vemos as falhas desses homens, o que nós estamos vendo é um reflexo de quem somos. De quem somos. A verdade, irmãos, é que entre todos, nós
e eles, não houve ninguém que fosse capaz de salvar a si mesmo. Ninguém que fosse bom o suficiente, que alcançasse o padrão de Deus. A necessidade deles é a mesma que a nossa. Nós precisamos da ação soberana de Deus nos nossos corações, nos tirando o coração de carne, nos tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne. Nós precisamos dos méritos de outro, irmãos. Precisamos dos méritos de Jesus, nós precisamos de Jesus. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. É isso que está estampado aqui em Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Nós precisamos de Jesus, a humanidade precisa de Jesus, os homens perdidos precisam de Jesus, e Jesus é a resposta de Deus aos nossos mais profundos dilemas. E sabe o que é maravilhoso? Ele nos deu Jesus. Ele nos deu Jesus. Não é uma coisa distante, não é uma realidade impossível, nós já o recebemos. Ele já está disponível a nós. Se Jesus é o que precisamos, irmãos, o busquemos mais frequentemente. Se Ele é nossa alegria, que as tribulações não ofusquem o maravilhoso brilho do Evangelho diante de nós. Se Ele é a nossa satisfação, que o mundo inteiro caia ao nosso redor. Se temos Cristo, o grande Rei, o bendito Salvador, o Deus presente, nós temos tudo. Tudo. Não importa o que aconteça, irmão, nós temos Jesus. Eu gostaria de terminar esse sermão fazendo a citação de um trecho de um livro que eu acredito que os irmãos já tenham lido. O livro se chama O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Eu gostaria de terminar o sermão com uma citação desse livro. Paul Washer está falando aqui sobre a exaltada ressurreição de Jesus Cristo, o grande Rei. E eu vou falar as palavras dele agora. Abre aspas. Como evangélicos, nós estamos constantemente defendendo a deidade de Jesus Cristo. E isso é ótimo. Jesus Cristo é Deus no mais pleno sentido do termo. Porém, nunca devemos esquecer que Jesus Cristo também se tornou homem no mais pleno sentido do termo. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um homem pecou, uma raça de homens caiu, um homem deve morrer e um homem deve ressurgir dos mortos. Charles Spurgeon nos diz que em uma escada que apenas sobe não é boa, e uma escada que apenas desce não nos será de nenhuma ajuda. Precisamos de uma escada que suba e desça. Precisamos de um Salvador que seja Deus e homem. E aquele Deus homem, Cristo Jesus, ressurgiu dos mortos. E após 40 dias ascendeu à destra de seu Pai, fazendo com que pela primeira vez em toda a história da criação, um homem subisse às portas dos céus, clamando o que encontramos no versículo 7 do Salmo 24. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Então todo o céu, atrás daquelas portas, entra em estado de choque, em silêncio e espanto. Finalmente, um corajoso levanta a cabeça e pergunta: quem é este Rei da Glória? Quem se atreve a falar com estes portais? Nenhum homem jamais chegou até aqui ou pôs a mão no trinco deste portão. Quem é este Rei da Glória? De repente, o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o homem clama: o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. E ele continua e diz: e pela primeira vez em todos os tempos, aqueles portais se abriram para um homem.
Ele atravessa aqueles portais e tudo que já foi criado cai de rosto no chão. Todos aclamem o poder do nome de Jesus, que os querubins se curvem e o coroem com muitas coroas. Pelo poder que há no nome divinal, que os anjos se prostrem no segundo, ergam diante dele o diadema real, o coroem rei e senhor de tudo. Irmãos, isso aqui é a imagem de Apocalipse capítulo 5 e 6, é maravilhoso. E ele segue, então, o cordeiro vai em direção ao trono, eu posso vê-lo agora, caminhando ousadamente em direção ao Pai, segundo o seu direito como Deus homem, subindo os degraus deste trono tão glorioso que faria o trono de Salomão parecer feito de papel machê. Ele se senta e olha para o Pai, não com uma pergunta, mas com uma afirmação: Pai, está consumado. E o Pai assente: sim, filho, está consumado. Está consumado. Este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É isso que lemos em Atos 2,36. Não pense que eu vou pedir para que você torne Jesus Senhor da sua vida. Essa é a coisa mais ridícula que eu poderia pedir para você fazer. Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida. Quer você o sirva ou não, quer você o bendiga, amaldiçoe, odeia ou o ame, de qualquer modo, Ele é o Senhor da sua vida, porque Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o nosso Rei, irmãos. Esse é o nosso Rei. Vamos orar, queridos. Se coloque de pé. Curve seus corações ao Senhor. Gaste um tempo aí, meu irmão, em solitude. Coloque seu coração diante do Senhor. Averigue seu coração diante do Senhor. Diante daquilo que você ouviu nessa noite. Afira as suas afeições. Afira as suas afeições diante do Senhor. Nosso Deus e Pai, te bendizemos e te engrandecemos por causa do Filho bendito, encarnado, morto, ressurreto e assunto aos céus, governador triunfante do universo, Jesus Cristo, nosso Redentor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, Senhor. Senhor, nós estávamos perdidos em nossos maus caminhos, mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor resolveu o nosso problema em Jesus Cristo. Ajuda-nos a amarmos mais e melhor o nosso Senhor. Ajuda-nos a ter uma visão exaltada de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a viver de acordo com a realidade de Cristo, reinando poderosamente sobre nossa vida e sobre a história da humanidade. Encha-nos de esperança, de encorajamento. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos em nome de Jesus. Amém.